Bom dia, meu caro amigo do Facebook, do YouTube, meu caro internauta, caríssimos irmãos, diletos ouvintes. Vou me apresentar, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu sou formado em Teologia e Ensino Religioso pelo Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro, turma de 94, e eu formado Seminário Batista no Gênesis Instituto Bíblico da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Gostaria de compartilhar algo com vocês brevemente. Marcos capítulo 6, a partir do verso 53 a 56, que diz assim: Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré e atracaram. Quando desembarcaram, o reconheceram. Percorrendo toda a região, foram levando a ele em macas, leitos, todos os doentes, onde ouviam e se encontrasse. Em qualquer aldeia ou cidade ou campo, aonde ia, colocavam os enfermos na praça e rogavam a Jesus que os deixasse tocar, pelo menos na orla do seu manto, das suas vestes. E os que tocavam em Jesus ficavam curados. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Meu dileto ouvinte, o evangelista de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 53 a 56, ele faz uma espécie de recapitulação ou um resumo, descrevendo os milagres, as curas, as intervenções miraculosas de Jesus do seu ministério de 3 anos. Jesus faz, através de Marcos, evangelista, um resumo do seu ministério. Interessante que a mesma multidão que ovacionava Jesus, ali na ocasião, na entrada de Jerusalém, ele era hosanado, isto é, ovacionado, louvado, exaltado pela multidão. Próximo à Páscoa, a paixão de Jesus, a mesma multidão que exaltava Jesus naquele momento, dias, meses depois, eles mandavam crucificá-lo na preparação para a Páscoa. Na sua paixão, na sua agonia, Jesus mostra para o que realmente ele veio. Ele veio, como diz as Escrituras, salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Ele veio ser o nosso Goel, no contexto da teologia rabínica judaica. O Goel, no Velho Testamento, era o parente mais próximo que ficava encarregado de quitar a dívida dos seus parentes, saldar a dívida. E realmente Jesus foi o nosso substituto vicário. O que é isso? Ele morreu em nosso lugar, quitando, pagando a nossa dívida. Realmente Jesus, meu caro internauta, ele morreu a nossa morte. E outro texto que eu recordo é quando Jesus vira para os discípulos, os apóstolos e o povo: quem dizeis aos homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, Jesus está dizendo para o povo, em relação a mim, em meu nome, vocês estão dizendo quem eu sou de fato.
Uns responderam: tu és o Elias, tu és Jonas, o profeta, ou um dos profetas. Mas Deus revelou, louvado seja Deus, revelou o apóstolo Pedro, e ele dá uma exclamação, uma palavra reveladora: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para alguns, Jesus seria um homem qualquer, ou mais um rabi, ou rabone, ou mestre, ou na espiritualidade, nas religiões espiritualistas, seria mais um avatar, como Buda, como Confúcio, como Maomé, como Krishna. Mas de fato Jesus é quem? Quem é Jesus para mim, para você? Meu caro internauta, quem é Jesus para você? Alguém que pregou o amor, que curou, que fez cura, expulsou demônios, fez milagres? Ou ele é o Filho de Deus? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, jamais terá fome e jamais terá sede. Ali lehem, merai, merrai. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o maná. Então, para quem está com fome e sede de Deus, Jesus é o pão da vida, é a água da vida. Para quem está precisando de direção, de direcionamento na vida, de respostas de Deus, para quem está precisando de um caminho, ou do verdadeiro, saber acerca do verdadeiro caminho que conduz até Deus, Jesus é o bom pastor. Ele é a porta. Eu sou o bom pastor. Para aquele que está perdido nas trevas, no pecado, confuso, nas trevas deste mundo, Jesus é a luz do mundo. Por que nós procuramos a Jesus? As pessoas procuravam Jesus por cura, por milagres, libertação, mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Por que nós, seres humanos, finitos, procuramos a Jesus? Qual é a importância, qual é o grau de importância, de prioridade que o reino de Deus e que Jesus, que representa Deus e o seu reino, tem na nossa vida? As pessoas, segundo a narrativa do texto de Marcos capítulo 8, versos 53 a 56, o qual nós lemos, as pessoas levavam os doentes, os enfermos, os acamados, os atormentados pelos espíritos malignos, os possessos, e Jesus os curava. Jesus transformava a vida deles. Jesus libertava. Jesus acolhia aquelas pessoas, amava aquelas pessoas, dava um novo ânimo, um novo sentido à vida daquelas pessoas. Mas muito mais do que isso, Jesus se revelava como Deus e como Filho de Deus para aquelas pessoas e os salvava. As curas e as libertações se traduziam em salvação. Assim como Jesus salvou, curou, libertou aquelas pessoas, tratou da vida daquelas pessoas, Ele quer tratar também nas nossas mazelas de alma. E Ele quer fazer morada no meu, no seu e no nosso coração. Jesus quer te libertar, Jesus quer te curar. Mais do que isso, Jesus quer te salvar. Outra coisa que eu aprendo é que a vida de Jesus tem significado real. A sua presença nos impacta, nos impressiona, nos transforma
tremendamente, assim como ele impactou a vida daquelas pessoas, as quais ele curou, libertou, salvou, acolheu, tratou das suas feridas, das suas mazelas. Louvado seja Deus! A presença de Jesus nos traz harmonia, paz, mais do que bem-estar, nos traz segurança, vida eterna e salvação. Quando Jesus faz parte da nossa vida e faz em nós morada, meu caro internauta, amigo do Facebook, do YouTube, quando a graça de Deus se aloja, se aninha, abriga no nosso peito, no nosso coração, no plexo solar, ou seja, nossa alma se aloja em nosso coração, a vida se transforma, tudo se transforma, somos impactados, somos transformados, somos mudados pelo poder que há no nome de Jesus. Tudo, as demais coisas deste mundo se tornam secundárias, porque Jesus já faz parte da nossa vida. Tudo deixa de ter sentido. A glamorização, o glamour desta vida colorida, sem água, sem açúcar, insossa, sem sabor, torna-se real, torna a ter sentido quando Jesus de fato faz parte da nossa vida. Quando experimentamos a presença tremenda, salvífica, salvadora, graciosa de Jesus nas nossas vidas. De fato, Jesus é o caminho para aquele que está perdido e sem direção. Jesus é a vida para aquele que não tem vida, para aquele que não tem sentido a esta vida, para aquele que precisa tomar um remédio para dormir, ou beber para ser feliz, ou ir no carnaval, uma alegria que dura 4 dias. Mas a vida com Jesus é eterna alegria, é um eterno gozo, é plenitude de vida. E Ele é a vida. Jesus, de fato, meu ouvinte, caro internauta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João, capítulo 14, versículo 6. Quem é Jesus para você? É alguém que teve um discurso, um homem iluminado, um líder religioso, um homem comum? Ou Jesus é o Filho de Deus? Jesus é Deus. Jesus é de fato, meu caro internauta, amigo da palavra de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é o teu Senhor da sua vida? É o seu Salvador? Aceite a Jesus e que Deus abençoe as nossas vidas. Tenha um encontro com Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Aceite a Jesus hoje. E que Ele possa fazer morada no seu coração. Deus o abençoe. Amém.